Oi pessoal, hoje a gente vai mostrar para vocês um questionário utilizado para detectar autismo em crianças pequenas. A gente vai ler o questionário todo e responder as perguntas pensando na Mia. E a gente quer convidar vocês a responderem esse questionário junto com a gente. Que tal? São apenas 20 perguntas que podem te dar uma boa indicação sobre a criança ter autismo ou não. Vamos lá? Se você se interessa por vídeos que falem sobre autismo, dá um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. Então, pessoal, o questionário se chama, MChat RF. Mas antes que venham as críticas, eu quero deixar super, hiper, ultra claro o seguinte. Nesse vídeo, a gente não está dando diagnóstico de autismo. Nós estamos mostrando uma das ferramentas utilizadas por profissionais de saúde para a detecção precoce do autismo. Respondendo a esse questionário, você vai ter uma indicação sobre um possível quadro de transtorno do espectro autista. Então, 1. Nós não estamos dando diagnóstico. 2. Esse questionário não é suficiente para se obter um diagnóstico de autismo. Ele é bom para pessoas que estejam um pouco perdidas e confusas e queiram ter uma noção se devem ou não ir buscar orientação de um neuropediatra. E 3. Existem outros testes e questionários para detectar autismo e eu não vou entrar no mérito de qual deles é melhor ou pior. Hoje nós vamos falar aqui do MChat RF, que foi o que a gente usou quando a gente suspeitou que o Eric podia ter autismo. Ele é um questionário simples e rápido. E por último... 4. O correto é esse tipo de teste ser aplicado por um profissional, face a face. Mas se você quiser, pode fazer como nós fizemos e responder e contar a pontuação. Mas, mais uma vez, o resultado não poderá ser considerado plenamente válido. Beleza? Agora que tá tudo super claro, eu queria falar também que a gente tem um vídeo aqui no canal que fala sobre como buscar o diagnóstico. Eu sugiro que vocês deem uma olhada nele, que ele tá bem detalhado, tá bom? Tá de acordo? Então, vamos lá. Dá uma pausa aí no vídeo, pega papel e caneta e vamos ao questionário. Pega um papel e uma caneta. Vou pegar aqui também, a gente vai respondendo e você vai respondendo aí, tá bom? Então, primeira coisa, você vai numerar a folha de 1 a 20, como a gente fez aqui. E do lado de cada número você vai escrevendo sim ou não, tá? E no final a gente vai ajudar você a fazer essa pontuação, tá bom? Vamos ler o questionário? Esse questionário ele é uma tradução e as perguntas estão em português europeu, em português de Portugal. Tá? Então tem algumas palavras que vão ser um pouco diferentes do que a gente está acostumado, mas a gente ajusta. Pergunta número 1. Se você apontar para qualquer coisa do outro lado da sala, a criança olha para o que você está apontando? Sim ou não? A Mia acho que sim, né? A Mia eu acho que sim. Sim. E o seu filho? Você acha que sim ou não? Escreve aí. E o exemplo é, se você aponta para um brinquedo ou um animal, a criança olha para esse brinquedo ou para esse quando você está animal? mostrando alguma coisa para a criança com o dedo. Pergunta número 2. Você alguma vez já se perguntou se a sua criança pode ser surda? Você já questionou isso na sua cabeça? Eu acho que com a Mia não. Com o Eric eu me questionava muito. Sim, verdade. Pergunta 3. A sua criança brinca de faz de conta? Por exemplo, fingindo que está bebendo de um copo vazio. A Mia brinca com xícarazinha de chá. Ela finge que está falando ao telefone ou finge que dá comida a uma boneca ou um bichinho de pelúcia? A Mia brinca muito, sim. A Mia sim. Inclusive a gente tem um vídeo sobre os diferentes tipos de brincadeira e as maneiras que você pode estimular uma criança com autismo a brincar e desenvolver as brincadeiras e as brincadeiras de faz de conta, tá? Vou deixar o vídeo na descrição. Número 4. A sua criança gosta de subir nas coisas, por exemplo, em móveis, no escorrega, no parquinho, ou subir escadas? Fica subindo no sofá e tal? A Mia, sim. A Mia, sim. Não tanto quanto o Eric, né? Mas inclusive, sim. Ela adora subir no sofá e ficar de cabeça para baixo, igual um morcego. Vai. Número 5. A sua criança faz movimentos estranhos ou diferentes com os dedos perto dos olhos? Por exemplo,
Isso, esses movimentos perto da cabeça, abanando os dedos ou girando os dedos. Ela faz isso? A minha não. A minha não. Algumas perguntas podem levar um pouco mais de tempo para pensar e responder, então dá pausa no vídeo, pensa. A pergunta número 6 é se a criança aponta com um dedo para pedir alguma coisa ou para conseguir ajuda. Eu não sei. Acho que sim. É? Pra conseguir ajuda, pedir alguma coisa? É. Ela aponta pra mostrar, mas pra pedir ajuda e conseguir alguma coisa, eu não sei. Para pedir algo, tipo, aponta para água para pedir água, aponta para algum É, brinquedo, ok, sim. que quer o brinquedo. Sim. Número 7. A sua criança aponta com um dedo para mostrar algo interessante para você? Por exemplo, apontar para um avião no céu ou um caminhão grande na estrada? Eu acho que sim, a Mia vira e mexe e fala, olha a lua, sim, a isso lua! Sim. Agora, o número 6 e o número 7 são muito parecidos. O número 6 é se ela aponta para conseguir alguma coisa, como pedindo alguma coisa para você. E o número 7 é para mostrar alguma coisa para você. Então pensa bem antes de responder essas duas questões. A minha, sim, ela aponta nas duas situações, né? Número 8. A sua criança se interessa por outras crianças? Por exemplo, ela observa outras crianças, sorri ou se aproxima das outras crianças? A minha, sim. A Mia, sim, ela é bastante sociável nesse sentido. Com o Eric, quando eu buscava ele na escolinha Montessori, que ele ia na Irlanda, sempre que eu ia pegar o Eric, ele estava sozinho. Ou escrevendo números numa louça, ou brincando sozinho num canto. Ele nunca estava com outras crianças. Mas a minha, sim, ela se interessa. Pergunta número 9. A sua criança mostra coisas para você, trazendo essas coisas até você, ou levantando essas coisas para que você veja, não para obter ajuda, mas apenas para compartilhar. Por exemplo, mostrar uma flor, mostrar um bichinho de pelúcia ou mostrar um caminhão de brinquedo. A pergunta é, se a criança vai até a flor, pega a flor e traz para você para te mostrar, ou com qualquer objeto, ou levanta para te mostrar, né? Se ela usa a mão dela, pega e leva até você e te mostra. Ela tem esse movimento de pegar alguma coisa, buscar mexer em alguma coisa e trazer para mostrar para você. Sim ou não? A minha, sim. Eu acho que sim. Sim. Pergunta número 10. A sua criança responde quando é chamada pelo nome? Sim. Por exemplo, ela olha, ela fala, ou ela balbucia, ou ela para o que ela está fazendo quando você chama ela pelo nome? A minha, sim. O Eric, não. Nem sempre. Muitas dessas perguntas, elas ficam nessa de às vezes sim, às vezes não. Depois que a gente acabar as perguntas, vou dar uma orientação um pouco mais e explicar um pouco mais a questão da frequência, né? Então, número 10. Se a criança responde quando é chamada pelo nome, às vezes não é necessariamente uma resposta verbal, é apenas olhar. para você ou parar o que está fazendo, prestar atenção, tá? A Mia, no caso, é sim. Você vai responder que sim, se na maioria das vezes ela responde, ou olhando, ou se virando para você, ou respondendo que foi, mamãe. Você vai responder que não, se raras vezes ela responde e a maioria das vezes ela não responde. Não precisa ser um não absoluto, nunca responde, ou um sim absoluto, sempre responde. Não é isso? Em várias perguntas a gente fica na dúvida se é sim ou não. Por isso que esse teste tem uma segunda etapa, que é chamada de entrevista de segmento. Mas essa parte é mais complexa, ela é mais detalhada em relação aos comportamentos específicos da criança. E ela tem fluxogramas para cada uma das 20 perguntas. E isso não vai dar pra gente fazer aqui no vídeo, porque é uma entrevista mais subjetiva, muito pessoal. Deixa eu mostrar rapidamente aqui como são esses fluxogramas. Por exemplo, a pergunta número 1. Apontar para qualquer coisa do outro lado da sala, a criança olha para o que está sendo apontada? Sim. Dê-me um exemplo de como é, ou não. Se você apontar para alguma coisa, acontece assim, 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 assado. Aí passa para o próximo passo do fluxograma. Aí tem os exemplos. E vai seguindo o fluxograma. E no final, o terapeuta, no caso, quem vai fazer essa entrevista de segmento, tem que ser um profissional competente. Ele vai assinalar se o comportamento é um comportamento que passa ou falha no questionário. Tá? Então ele é muito complexo e para cada pergunta vai ter um fluxograma desse na entrevista de segmento. E como eu disse, é impossível a gente fazer esse segmento aqui. Tá?
Mas aí, pra você responder, você pensa assim, a maioria das vezes ela olha, sim ou não, entendeu? Não precisa ser todas as vezes ela olha pra responder sim, tá? Porque todo mundo se distrai. Então, pergunta número 11. Quando você sorri para a sua criança, ela sorri de volta para você? A minha sim. Sim. A minha Com sim. certeza. Pergunta número 12. A sua criança fica incomodada com os ruídos do dia a dia? Por exemplo, a criança grita ou chora quando tem barulho de aspirador de pó, liquidificador, música alta, obra na rua, alguma coisa mais barulhenta do que o normal? Eu acho que a Mia sim. Eu acho que não. Ela sempre reclama de barulhos comigo durante o dia. Assim, o que eu reparo na Mia é que ela pergunta muito: que barulho é esse? O que é esse barulho? O que é esse noise? Às vezes ela reclama, às vezes ela bota a mão no ouvido. É? Uhum. Tá. Nesse ponto a gente não concorda eu vou botar as duas exatamente. respostas. Número 13. A sua criança já anda? Sim ou não? No caso da minha, sim. Mas a Mia, ela demorou um pouco pra andar, porque esse teste, ele é feito para crianças até 2 anos, não é isso? Ele é o teste de detecção precoce do autismo. Detecção precoce do autismo. Mas aqui na cotação diz que se a criança tiver menos de 2 anos, repetir aos 2 anos. Entendi. É. Mas a Mia demorou um pouco pra andar, mas ela andou antes dos 2 anos, sim. Sim, andou acho que 2 anos, pode colocar assim. Então, para essa pergunta, considera até os 2 anos, né? Até os 2 anos, a Acertou, sua criança andou? É a pergunta número 13. Pergunta número 14. A sua criança olha para você nos olhos quando você fala com ela, quando você brinca com ela ou quando você está vestindo ela? Sim, a Mia sim. Número 15. A sua criança tenta imitar aquilo que você faz? Por exemplo, dá tchau, bate palmas ou faz sons engraçados quando você os faz? Também pensando na faixa de até 2 anos, né? Pensar na faixa de até 2 anos. Acho que sim, ela sempre imitou. Sempre sim. imitou muito o Eric também, né? Verdade. Inclusive, ela imita alguns sinais de autismo do Eric e isso confunde a gente, como andar na ponta dos pés, os flappings dele com as mãos. Ela imita muito o Eric e a gente fica confuso. Por isso que nós estamos fazendo o teste. Pergunta número 16. Se você virar a sua cabeça para olhar para alguma coisa, a sua criança olha em volta para ver o que é que você está olhando? Você virar e olhar para alguma coisa assim, ela olha? Eu nunca reparei nisso. Também nunca reparei. O que eu reparei que ela faz, ela pega nosso rosto e vira de volta para ela. É verdade. Se você virar a sua cabeça para olhar alguma coisa, ela olha em volta para ver o que você está olhando? Isso é uma coisa que, se você nunca reparou, você pode fazer esse teste em casa. Você pode começar a conversar com seu filho, com sua filha, e de repente virar para olhar alguma coisa que esteja do seu lado, para ver se ele olha. Se você não tiver certeza da resposta, como a gente, você acha que ela não olha? Eu acho que não. Porque eu acho que ela está sempre muito envolvida com alguma coisa, muito distraída com alguma coisa, brincando. Também acho que não. Pergunta 17. A sua criança tenta que você olhe para ela? Ou seja, exemplo, a sua criança olha para você para um elogio ou diz para você, olha, ou olha pra mim? Sim, ela faz muito isso. Inclusive o que você falou dela virar o rosto. Vira o nosso rosto de volta quando a gente olha pra lá. A sua criança busca que você olhe pra ela, acho que seria. A sua criança tenta fazer você olhar pra ela, né? Pergunta número 18. A sua criança compreende quando você diz para ela fazer alguma coisa? Por exemplo, se você não apontar, ela consegue compreender instruções simples como coloca o livro na cadeira ou traz o cobertor. Alguma coisa desse Ou tipo. fecha a porta. A Mia, desde 1 aninho e pouco, a gente falava, Mia, fecha a porta, e ela empurrava a porta. É verdade. Ela, sim, assim. Pergunta número 19. Quando acontece alguma coisa nova, a sua criança olha para a sua cara para ver a sua reação? Por exemplo, se ela ouvir um ruído estranho ou engraçado, ou se ela vir um brinquedo novo, ela olha para o seu rosto? Olha, isso eu nunca reparei, mas o que eu reparo é que ela faz coisas para chamar nossa atenção, ela faz brincadeiras, faz palhaçadas, e aí ela olha pra gente pra ver a nossa reação. É verdade. Eu não sei se... Eu acho que sim.
Quando acontece alguma coisa nova, a sua criança olha para o seu rosto para ver a sua É o quê? reação. Quando a criança se interessa em enxergar a sua reação, a sua reação facial. A sua criança se interessa em ver como você está agindo, o seu rosto está demonstrando a sua reação. Desde bebezinha ela já olhava pra gente para ver a nossa reação. Então ela já reconhecia as expressões faciais. E é sobre isso essa pergunta. A sua criança olha para você para tentar reconhecer a expressão facial no seu rosto, se você é triste, feliz, né? E assim. Sim. Última pergunta, número 20. A sua criança gosta de atividades com movimento? Por exemplo, ser embalada ou balançada no seu colo? Sim. Acho que sim, né? Acho que sim. Agora que a gente tem todas as respostas anotadas e você tem as suas respostas anotadas aí no papel, a gente vai contar os pontos, tá? Então, nos números 2, 5 e 12, você vai contar um ponto se a resposta for sim. E se a resposta for não, você bota um 0 riscado. No número 2, no 5 e no 12. Em todos os outros números, você vai contar um ponto para o não. Se você respondeu não para todos os outros, você conta um ponto. O total da Mia, segundo o pai, é um ponto apenas. E o total da Mia, segundo a mãe, são 2 pontos apenas. Então agora você soma tudo aí, tá? Soma o total de pontos. E antes de eu falar sobre os resultados da cotação, se você acha que esse vídeo está te ajudando de alguma forma, deixa um curtida aí embaixo pra gente, que isso ajuda a gente pra caramba, tá? Então, você já contou os pontos? Então vamos lá dar uma olhada no algoritmo de cotação. Se a cotação total for de 0 a 2 pontos, é baixo risco. É o caso da Mia. Se a criança tiver menos de 24 meses, ou seja, 2 anos, repetir o teste MChat aos 24 meses. Não é necessário nenhuma outra medida, a não ser que a vigilância à observação indique risco de transtorno do espectro autista. Risco moderado, se a cotação for de 3 a 7 pontos. A orientação é administrar a entrevista de segmento, que é a segunda etapa que eu já falei antes, segunda etapa desse questionário, passando pelos fluxogramas. E no caso, não é você que vai fazer isso, você vai ter que fazer isso com um profissional capacitado. Tá? Fazer essa entrevista de segmento para conseguir informações adicionais sobre as respostas de risco e que vai tirar as dúvidas dessa questão, é sim, é não, talvez. Então, é um refinamento da resposta. Se a cotação do teste continuar a ser igual ou acima de 2, a criança cota como positivo no resultado desse formulário. E as medidas necessárias são encaminhar a criança para avaliação de diagnóstico e possível sinalização para intervenção precoce. E alto risco se a pontuação total for entre 8 e 20 pontos. Eu lembro que o Eric ficou com 8 no teste de um e 9 no teste de outro. Então o Eric ficou bem na linha de baixo, que é de 8 a 22 pontos. O Eric ficou bem na linha de baixo e mesmo assim nós levamos para avaliação e demorou um pouco, mas conseguimos o diagnóstico. Entre 8 e 20 pontos, segundo as instruções, é aceitável não fazer a entrevista de segmento e já encaminhar direto para avaliação de diagnóstico e possível sinalização para intervenção precoce. Então, resumão: 0 a 2 pontos, baixo risco. Esquece, seu filho não é autista, não tem chance de ser, deixa pra lá. Depois, se tiver menos de 2 anos, repetir aos 2 anos. De 3 a 7 pontos, existe um risco moderado. Pode interessante investigar, né? Alto risco, cotação de 8 a 20 pontos, vai direto para um profissional de saúde para correr atrás do possível, provável diagnóstico de autismo. Vale repetir o que a gente já falou no início do vídeo. Eu não vou me cansar de repetir que esse questionário não substitui um diagnóstico, gente, por favor.
Obrigada por assistir. Se gostou, curte, compartilha, deixa o seu comentário sobre o teste, que resultado que foi. Se não gostou, também não faz nada. Um abraço, gente. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Um beijo. Tchau, tchau.